Esperar o pessoal entrar. Pessoal, a live de hoje é sobre odontologia do sono. Tem muito a acrescentar, tem muitos recursos na odontologia que podem nos ajudar a dormir melhor. E hoje eu tô com um doutor em odontologia do sono, doutor Alexandre. Nós vamos estar recebendo ele aí. Quem puder, pessoal, dá uma setinha aí pros amigos. A gente tá cheio de dicas boas para vocês dormirem melhor. Tô super empolgada. Quero vocês fazendo perguntas, dá coraçãozinho aí pro Instagram ajudar a gente. Tanta gente bacana já entrando. Tem muitos aparelhos confortáveis que você pode colocar na boca. Lógico, depois de uma boa avaliação facial, uma indicação para nos ajudar. O doutor Alexandre vai estar entrando aí. Obrigada aí pra Luzia, pro Márcio, Sayonara, Rayane, William. Gente, muita gente bacana aqui. Cadê o doutor Alexandre? Ah, entrou aqui. Isso aí, pessoal. Olha ele, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, Alexandre. Falei que eu estava ansiosa para te receber, que você tem muita experiência em odontologia do sono. E a odontologia tem muito a nos acrescentar, né? Para quem quer ter uma opção aí confortável, prática, em consultório. Exatamente, é um prazer estar aqui falando com você, Thaís. Eu te acompanho aqui já tem algum tempo também, assisti algumas lives suas. Uma que eu achei Gratidão. incrível, inclusive, foi uma que vocês estavam falando sobre o sono e as consequências na economia e tudo mais, que foi muito Legal. bacana. E o que eu recebi de mensagem de amigos que a gente tem em comum e eu nem sabia, né? Todo mundo Que falando bacana. muito bem de você, do seu trabalho. Eu trabalho com muito bucomaxilo, com muita gente assim. Todo mundo falou muito bem de você. Então, um prazer estar aqui para a gente poder bater esse papo aqui sobre sono. Que bacana. A gente que é um entusiasta e está sempre estudando, né? Agora vai voltar aos congressos. E eu tive a oportunidade de conhecer muita gente bacana mesmo de São Paulo, nos congressos da vida aí, nas pós da vida e cursos. E a gente está sempre se atualizando. Muito legal. E aliás, tem muita gente, estou vendo aqui o pessoal entrando, né? Tem muitos amigos, tem gente, tem paciente, tem gente da família. E tem um Bacana. pessoal forte do sono aqui entrando, viu? Uns grandes nomes aí da odontologia do Olha que sono, ó. honra, que Olha aí, honra. ó, professor Walter Silva, professor Luiz, tem um monte de gente aí são os grandes nomes É, mesmo aí da odontologia do sono no Brasil, viu, Thaís? Inclusive, você falou sobre o congresso, agora em Bauru, agora em outubro, vai ter o do professor Walter, que tem todo ano, que é bem interessante também. Tem um curso lá de vamos lá, vamos capacitação, lá. e depois tem um simpósio, que são 2 dias, são 11 palestrantes, muito legal, viu? Bem bacana. Bacana. Eu queria que você começasse, Alexandre, falando assim, o que que te entusiasma a trabalhar com odontologia do sono, né? O que te levou para esse caminho, o que que os pacientes mais sofrem e vêm te procurar. Muita gente não sabe, né? Isso que é um grande alerta aí que a gente tem que falar pro pessoal. A grande maioria não sabe, né? A apneia é uma doença que acomete 1/3 da população, né, mundial, e 85% dos pacientes não sabem que tem a doença. É Então é muita muita coisa. gente. Nossa, é Então, muita coisa. e a gente sabe, né? A gente vai conversar sobre isso aqui hoje à noite, e de todos os males que causam a saúde, uma noite mal dormida de sono, que dirá muitas, né? Então, a pessoa que não tem qualidade de vida e não imagina que isso vem justamente no problema do sono, né? Então, como você me perguntou, como é que eu entrei nessa? Foi justamente pela cirurgia ortognática, pelas cirurgias de avanço bimaxilar, aí, que é a sua área, né? Eu sou ortodontista, eu sempre fiz muito preparo ortodôntico cirúrgico, inclusive eu sempre brinco
que é uma das minhas matérias preferidas, assim, minha monografia, inclusive, foi sobre Ai, que preparo orgulho. ortocirúrgico, e foi dessa maneira que eu descobri que existia aí uma odontologia do sono, porque logo no dia seguinte, né, daquele paciente recém-operado ali, o que a gente via, esse paciente dizendo que dormiu bem, que a vida melhorou, eu comecei a ver, né, aquelas polissonografias antes e depois, aí fui descobrir que existia um mundo muito maior aí por trás de tudo isso também. Então foi dessa maneira que eu ingressei na odontologia do sono, foi fazendo esses preparos ortodônticos cirúrgicos e vendo o resultado dessas cirurgias e o resultado, né, não só o resultado estético e tudo mais, mas justamente as de avanço bimaxilar, da qualidade de vida que tinha tudo isso. Inclusive, um dos bucomaxilos, né, por onde eu comecei aí na odontologia do sono é o Leonardo de Moreira, que eu sei que você conhece bem também, né? Cara, Então sério. O Léo já tinha um protocolo de pedir polissonografia antes e depois para esses pacientes. E foi com o Léo que eu acabei entrando nessa há alguns anos, né? Eu conheço o Léo há muitos anos, a gente morou junto, a gente fez faculdade junto, morou junto. E desde que ele é buco, eu sou orto, a gente sempre trabalhou junto. Eles são quase 20 anos trabalhando junto. Nossa, é uma área que dá muita satisfação, né? Porque é uma transformação Muita. de vida. Muita gente tem. Um terço da nossa vida a gente tem que passar dormindo para se recompor. Pois é, Isso não ser bem Thaís. aproveitado é uma perda de tempo também. Pois é, a gente está falando aqui de gente fera entrando, ó, acabou de entrar aí também o doutor Antônio Fagnani, uma Olha, grande fera, o que doutor Luiz honra. Carvalho está aí, o doutor Renato Madureno entrando agora também, a Bárbara, que é uma fisioterapeuta incrível também, estou aqui, Giovanni Espinha, só tem gente fera aqui na plateia, o Paulo Leog, que é um dos melhores laboratórios de aparelho intraoral do Brasil, tem muita gente fera aí, viu? Tem Que é muita muito gente, importante também, né? Agradecer aí os protéticos, muito, faz toda a diferença. muito. E assim, né, Thaís, a gente fala que muito se fala, quando se fala em qualidade de vida, o que é sabido, se alimentar bem, praticar esporte, praticar atividade física regular. E ninguém fala muito sobre o sono. Né? E eu sei que você também bate muito nessa tecla de falar sobre o sono, que tem tanta importância quanto as outras duas, né? Até E, para as outras duas dá certo, né? pois é, Nossa, eu estava lendo um artigo hoje que quando você dorme mal, no dia seguinte, o seu emocional tende a se alimentar mal, porque você não fica com crivo para escolha. O dia que você está mais descansado, você é mais criterioso, você faz mais questão de cuidar de você. É como se falasse, já estou morto mesmo, vou comer qualquer coisa. pois é, tem muita influência, né? Eu também vi um artigo esses dias que mostrando, pegando pacientes, atletas jovens e diminuíram as horas de sono, nem fragmentaram o sono como é a apneia, como a gente vai explicar Aham. aqui. Pegaram esses atletas jovens e diminuíram de 8 para 5 horas de sono em média por uma semana. Ao final de uma semana, a testosterona deles tinha caído 15%. Nossa, muita coisa. Muita coisa, isso porque são atletas e são jovens. Né? Aí você imagina numa pessoa de mais idade que fragmenta esse sono durante a vida toda, como é que fica tudo isso, né? Então, como a gente sempre fala, o sono, a gente tem que preparar o sono começa a ser preparado a partir do momento que a gente acorda, né? Então você já é um ciclo, não é? Você consegue comer sem ter fome, você consegue beber sem ter sede, mas você não consegue dormir sem ter sono. E esse sono já é preparado logo que a gente acorda, logo pela manhã. Então, o organismo da gente tem que entender o que é luz, é luz. Então, né, já começa ali o seu dia, vem o cortisol, os hormônios, né, vem o cortisol, aí a gente entra nas atividades físicas, mentais, a gente começa a ter ali a adenosina entrando, que vai dar aquele cansaço que a gente precisa para depois dormir bem. A Aham. temperatura, né, que a gente sabe que é importante, a temperatura durante o dia a gente está mais aquecido para dormir uma temperatura menor, e à noite a gente tem que entender que tem que preparar essa noite. Diminuir a luminosidade, evitar tela, evitar computador, evitar tudo isso durante a noite, para começar a melatonina
começar a induzir esse sono, né? E você poder ter uma noite tranquila de sono. Nossa, já deu um monte de dica aí, pessoal. Monte, já começaram as dicas, né? É. E aí, o Ó, quero sono é um agradecer assunto... também. Ah, Quero agradecer também meu primo, que é um orgulho em São Paulo, pneumologista, doutor Frederico, está aí na live, gente. Só gente fera nessa só live. gente fera, podia abrir aqui para todo mundo Top. falar, virava um congresso, né? Tanto que tem gente boa. E me fala um pouco, assim, né? A gente sabe a importância do sono para a vida, né? Como diz o Renan aí, que também é um fofo, sono é vida. O que na odontologia, assim, você faz inicialmente? O paciente chegou no seu consultório, vamos falar um pouquinho de diagnóstico aí para já animar a galera que tem solução. Tem solução. E o dentista é um dos profissionais que mais tem contato com o paciente, né, Thaís? A gente vê o paciente muitas vezes, né? Ele chega ao nosso consultório e tem retornos, a gente está sempre em contato com o paciente. Então, como eu sempre digo também, o paciente para a odontologia, para o dentista, para a odontologia do sono, ele já está dentro do nosso consultório. 1/3 da população tem apneia. Então, esse paciente também já está na sala do seu consultório. Então, é só você treinar os olhos para isso, né? Todo dentista, às vezes me pergunta, mas é só o ortodontista, é só o bucomaxilo que vai trabalhar com a odontologia do sono? Não, pode ser para qualquer área da odontologia. O ortodontista tem uma facilidade já até maior, os olhos mais virados para isso, assim como o buco, que a gente pede a documentação ortodôntica, ali a gente vê algumas características faciais, a gente vê uma teleradiografia, onde a gente consegue ver via aérea, então acaba sendo mais fácil. Mas qualquer dentista de qualquer especialidade pode trabalhar com odontologia do sono. Então, na minha primeira consulta, já na minha anamnese, eu já tenho perguntas específicas que direcionam para ver se esse paciente tem algum distúrbio do sono. Eu já incluo isso na anamnese, inclusive a escala de sonolência de Epworth. Isso já faz parte da minha anamnese. Então, para quem não conhece, a escala de Epworth é muito utilizada, é uma escala subjetiva, que pontua, são algumas perguntas simples, como você dorme durante uma viagem como passageiro, durante uma viagem, durante uma hora de viagem, você dorme numa sala de espera, para você ver a sonolência desse paciente. Então, eu incluo isso na minha anamnese. E hoje em dia, quando eu desconfio de algum problema desse tipo, o ronco, né, um dos sinais mais característicos aí. Hoje em dia a gente tem aplicativos, inclusive, para quem não é casado, tem aqui a pessoa que reclama do... Geralmente o ronco vira motivo de piada e tudo mais, mas o ronco é um perigo, né? O ronco, por si só, já pode ser perigoso, porque a vibração, só a vibração do ronco já pode causar espessamento de artéria, espessando a artéria, a gente sabe que vai aumentar, pode dar hipertensão, né? Vai aumentar, elevar a pressão sanguínea. E o Olha isso ronco aí, pode pessoal, realçando isso que o Alexandre falou, que muita gente que ainda acha que ronco é só transtorno social, que incomoda o parceiro, a parceira, um amigo de viagem. Não, pessoal, é um alerta que seu corpo não está com saúde e você pode estar tendo vários problemas aí, né? Com a oportunidade de resolver o quanto antes. E uma delas é que o ronco pode ser um sinal de apneia, né? E a apneia é uma doença potencialmente fatal, né? Então, o que é a apneia? A apneia é a parada, né? A pausa respiratória por no mínimo 10 segundos, não quer dizer que a pessoa fica só 10 segundos sem respirar, ela pode ficar muito mais do que isso, pelo fechamento das vias aéreas. Então, fechou, ficou no mínimo 10 segundos sem respirar, a gente vai ter ali uma apneia. E essa apneia se repete durante a noite toda, e aí vem aquele ronco, né? Porque aí você para de respirar, o seu organismo vai te mandar ali uma mensagem, fala, meu amigo, volta a respirar aí, senão você vai morrer. Então, Exato. várias coisas acontecem nesse momento. Então, vai aumentar a sua frequência cardíaca, vai ter aquele ronco ressuscitador, aquilo infla,
a pressão sanguínea aumenta, vem a adrenalina, corta todo o ciclo do sono, e isso se repete muitas vezes. E aí o que acontece, e essa pessoa, né, o apneico, ele geralmente não sabe que ele dorme mal, né, Thaís? Você pergunta, você dorme bem? Durmo a noite toda. Porque isso vão causar os despertares e os microdespertares, né? E isso, ao longo da vida, isso vai minando a saúde do paciente. E tem E alguns, atrapalha todo o ciclo do sono, né? todo o ciclo do sono, que a gente pode falar sobre o ciclo do sono aí, que é super importante, né? Tem exames específicos que a gente pode fazer para ver o ciclo do sono, como é que funciona, como é que tá, porque cada fase do seu sono é importante. Todas as fases são importantes, as pessoas geralmente pensam só no sono REM, que é aquele sono profundo, que é o mais conhecido aí, né, da população em geral, mas todas as fases do sono são importantes. Cada uma vai regular um tipo de hormônio, tem uma porcentagem que a gente precisa ficar em cada uma dessas fases. E cada vez que você tem uma apneia, você tem um despertar, você quebra esse ciclo. E quebrando esse ciclo, seu organismo começa a entrar em colapso. E tem vários sinais clínicos que mostram isso pra gente, né? Então é a ganha de peso, aquela sonolência durante o dia, encostou em algum lugar, dormiu, cochilou. E isso leva a sérios problemas, né? Acidentes de trabalho, acidentes de trânsito, uma baixa produtividade, tanto no trabalho, quanto na escola, quanto no estudo, com vários lugares. Então, Muita diminuição de consequência. Eu acho libido, que não já é? todo mundo convencido que dormir bem é essencial. Pessoal, só Essencial. abordando os principais tópicos aí que o doutor Alexandre falou, e ele vai falar depois de tratamento. Olha isso. Além do transtorno social, que eu vejo casal que às vezes dorme em quarto separado, ou já chegou Muitos, para né? minha esposa que fala assim, doutor, eu gosto muito dele, mas assim, eu tô com insônia há anos. Aí a mulher diminui o libido, fica mal-humorada, prejudica o cabelo, o bom humor, fica os dois por tabela. Pois é. Além desse transtorno social, problemas cardiovasculares, que ele falou tão bem aí, pessoal, pode ser o motivo da sua pressão, da sua diabetes, de tantos transtornos. Tem também a questão emocional, de irritabilidade, mau humor, memória. Memória vai embora também, né? Então veja quanta coisa é afetada pelo sono, né? Que seria tão simples a gente olhar para dentro e o que eu preciso? Preciso me alimentar, preciso fazer exercício físico, ter uma atividade, me movimentar e preciso dormir bem, é o básico, né? Então à noite a gente apaga a luz e dorme, e durante o dia a luz está acesa, você vive. A não ser em profissões que exigem outras coisas, né? Os trabalhadores de turno são mais complicados aí. Mas o básico é isso, né, Thaís? E a gente acaba, ainda mais do jeito que se vive hoje, é muito comum a gente ver esses influenciadores aí digitais falando, não, eu faço live 4:30 da manhã, todo mundo tem que estar acordado, porque dormir é perda de tempo, vai ganhar dinheiro, tem que trabalhar. Você tem que dormir é essencial para o seu trabalho, para a sua sobrevivência, né? Para memorização também, né? Até uma dica aí para algum vestibulando, alguém que estiver estudando para concurso aí nessa pandemia. Isso é uma coisa que sempre Durma, me né? ajudou, que eu fazia no instinto. E depois que eu comecei a estudar sobre sono, eu falei, gente, isso me ajudava. Eu lembro que tinha colegas de faculdade que falavam assim, Thaís, você vai bem na prova. E eu fico a noite toda, às vezes eu estudei mais horas que você. Eu falo, gente, mas olha só, o que deu, deu. Tem uma hora que você fala, vou dormir. Exato. E aí, eu sempre falava duas coisas. Vou dormir, que agora eu vou gravar o que eu estudei. E aí você acordava melhor. E outra coisa, dormir bem o mês inteiro, que aí você assiste a aula, entende o professor e não fica tanta novidade para decorar. Muito assim, então, duas Mas coisas. é O tudo, potencial né? de aprendizado e a memorização está totalmente ligado ao sono. Eu fico feliz, porque eu acho que está começando a se falar mais disso, né? Dando mais espaço aí para a gente falar sobre sono, sobre qualidade de sono e qualidade de vida. Acho que até a pandemia, até o Covid foi um fator aí que se falou muito, né? E em sono e Covid, tem muitos trabalhos que mostram essa relação também da pessoa que dorme mal, porque mexe também com a sua imunidade, né? Então Sim. veja que o sono é essencial para tudo, para a vida.
né? E para a pessoa saber, eu estou dormindo bem, não estou dormindo bem, o que que eu faço, quem que eu procuro. Então, o dentista, ele faz parte de uma equipe multidisciplinar, né? A gente não trata nada sozinho. Aliás, eu acho que esse é o grande caminho daqui para frente para nós da área de saúde, porque a doença ela não vem sozinha, ela não anda sozinha, né? Ela não afeta um órgão só, não é ninguém, eu só trato, só eu. Não, quem trabalha sozinho não consegue resolver o problema de ninguém, eu acho. Perfeito. Você que é bucomaxilo, você trabalha no hospital, você sabe muito bem disso, convive muito mais do que isso, até do que a gente. E, e cada vez eu trabalho mais em parcerias desse tipo, então eu tenho uma equipe que eu trabalho junto, a quem eu encaminho pacientes, a quem me encaminho pacientes, então é o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo e é um médico do sono. E muita gente também pensa, né, Thaís? Não sei se isso acontece aí com você também. Mas eu devo procurar aqui um otorrino, desde que esse otorrino seja também um especialista em sono, né? Porque tem o neuro, que é especialista em sono, tem o psiquiatra, que é especialista em sono, o pneumologista, especialista em sono, porque tem que ser alguém que entenda do sono, né? O cardiologista, que seja especialista em sono, não só a especialidade pura, né? Já vou no otorrino, mas se ele não entende de sono, ele pode entender muito bem de via aérea e tudo mais, mas tem que ser um especialista em sono. E ainda é uma área a ser explorada, tanto pela medicina quanto pela odontologia. É isso que eu vejo, é uma área nova entre aspas, né? Que nem temos aqui o exemplo aqui do Fagnani e do Valtinho, que trabalham com isso há mais de 20 anos já, são precursores aqui no Brasil. Mas mesmo assim, pouca gente, poucos dentistas ainda trabalham com isso. Então, é uma área a ser explorada. E o que me alegra em trabalhar com o sono, que acho que foi a primeira pergunta até que você fez, é que eu acho que a gente volta à nossa essência como dentista, que é o de promotor de saúde. Né? Perfeito, Então, a gente perfeito. consegue promover saúde. Isso, para mim, é o que me motiva, é o que que eu me apaixonei pelos estudos do sono, foi exatamente isso. Perfeito. E você levantou uma questão aí que essa pandemia só serviu para realçar o quanto é importante, né, de uma forma geral, o ser humano ser cuidado como um todo, da forma, o básico bem feito. Então, qual é o convite? Sair daquela medicina curativa. Tô com pressão alta, vou tomar remédio para pressão. Remédio. Estou estressado, vou tomar um sedativo. Estou não sei o quê, Exato. vou fazer bariátrica. Então, assim, gente, nada contra as áreas, igual o doutor Alexandre falou, todas as áreas são importantes. Mas qual o convite que se falou muito nessa pandemia? A pessoa tem que funcionar bem, a pessoa se alimentar de alimentos saudáveis, sem código de barra, mais a feira, Isso. se a pessoa trabalhar a higiene do sono, né? Dormir na hora certa, fazer todos os recursos da higiene do sono que depois a gente compartilha. Se a pessoa tiver alguma coisa anatômica, procurar um profissional de saúde e aí se unir, né, uma equipe multidisciplinar, um dentista que trabalhe com sono, um bom médico, nutricionista, fono, fisioterapeuta. Não tem uma área mais importante. Tem assim, colaborar com o ser humano para cada situação e sair dessa indústria curativa, dessa medicina de venda, de farmácia, de remédio, que assim, me incomoda muito, Exatamente, Thaís. para entrar uma corrente do bem que está preocupado em você melhorar. Isso, assim, eu sou muito fã do seu trabalho e assim a gente vê quantas pessoas poderiam melhorar muito a qualidade de vida e é o que eu falo, sem precisar mudar tanto, sabe? Então, tem muita gente que não sabe. O que mais me estimula hoje em dia, tem muita gente que não sabe. Quem sabe, tem muita gente que acha que é muito difícil. O CPAP é caro. Ou, eu não vou me adaptar. Gente, tem muita gente que nem vai precisar de CPAP. Né? Então, esse é o convite aí. Vão seguir o doutor Alexandre. Vão falar um pouco de tratamento. Isso. E vamos seguir, né? Tem muito amigo meu, muita gente aqui também. Vamos seguir a doutora Thaís, que eu também sou fã do seu trabalho. Como eu te disse aqui no começo, né, da nossa conversa, muitos bucomaxilos me escreveram: pô, que legal, você vai estar com a Thaís, ela é muito fera, manja demais.
E justamente você fala muito da mesma área que eu aqui, né? E você falou aqui em corrente do bem, vou aproveitar só para fazer um adendo aqui, que eu vi que está aqui um grande amigo meu, um irmão meu, que é o Léo Ganzaroli. Ele é vice-presidente da ONG Turma do Bem. Não sei se você já ouviu falar dos dentistas do bem, que são, eu sempre aproveito para falar que tem um monte de dentista do bem aqui que eu sei. É uma ONG que atende crianças carentes e mulheres vítimas de violência. A gente atende em nossos próprios consultórios. São 17 mil dentistas que atendem e o Muito Léo bacana. tem esse papel primordial ali de uma ação social muito bacana. Você falou da corrente do bem, na hora o Léo entrou aqui e escreveu. Muito obrigado ao Léo, está sempre aqui também, um grande irmão. Vale Trabalho a lindo, pena né? Isso aí é o todo maior mundo dar legado uma que a gente olhada pode ali na deixar. ONG Turma do Bem, mesmo quem não é dentista, tem como colaborar, tem como é um trabalho muito bonito que atende muita gente que precisa. Né? Faz Então, bem de para a novo, é o alma, né? Eu dentista falo que faz como. mais bem que a gente que para a pessoa. Pois é, e de novo, né? É o dentista novamente como o promotor de saúde, atendendo essas crianças que precisam, atendendo essas mulheres que são vítimas de violência, que, né, fala da nossa área, que você sabe, você trabalha com trauma, né? Com trauma, Sim, a gente muito já teve a trauma que oportunidade acontece. de operar filantropicamente mulheres que foram espancadas. E a gente, assim, Dá não uma só sensação, colaborar com a não é reconstrução, difícil, como né? também todo um apoio psicológico é muito Então, e importante. como é que essa mulher vai se reinserir na sociedade se está ali toda quebrada, sem dente? Então, esse trabalho que a Turma do Bem, então convido você também a conhecer, Thaís, que é Ah, muito interessante, muito legal. E falando, né, sobre o sono, né? Então, como é que as pessoas podem saber? Ah, eu tenho dúvida, durmo bem, não durmo bem? Eu vi muita gente aqui já falando sobre ronco. Tem um aplicativo muito legal que é gratuito, tem a versão paga, mas não tem necessidade, que chama Snorlab. O Snorlab, ele grava e pontua o ronco. que legal, vou Então, postar no Stories aí depois, pessoal que quiser isso, baixar o aplicativo. exatamente. Esse aplicativo você liga à noite, deixa do lado da cama, ele vai gravar todo o seu ronco. No dia seguinte, você desliga aquele ali, na hora já sai o resultado, e ele vai dar se você tem um sono, um ronco, né, leve, alto, épico, vem a pontuação, quantos por cento da noite você roncou. Então isso já é um indicativo para quem está escutando a gente aqui, simples de fazer, né, que a pessoa consegue controlar. E cada vez que eu posto sobre isso, as pessoas me mandam o resultado meio espantadas com o tanto que roncam. Porque é aquela história, né? Nunca sou eu que ronco, sempre é quem dorme comigo, né? Sempre tem essa piada, né? E isso daí pega realmente e dá para saber. Aí, tô roncando, quem que eu posso procurar? Posso procurar um médico do sono, posso procurar o dentista. E hoje em dia a gente tem um recurso fantástico, né, que sempre teve a polissonografia, que é o exame do sono. Hoje em dia, para a gente, o dentista do sono, o que ele trata? Ele trata os distúrbios respiratórios do sono, ronco e apneia. E também o bruxismo, que muita gente não sabe, né, Thaís, mas o bruxismo também ele acontece, existe o bruxismo durante o dia, o bruxismo é o apertar, o ranger os dentes, e também aquela pessoa que muitas vezes contrai a musculatura mesmo sem ter o toque dos dentes. Isso pode acontecer durante o dia, pode acontecer durante o sono, e o bruxismo também é uma forma de defesa do organismo para esse paciente que está em apneia, ele parou de respirar. Então ele precisa voltar a respirar. Uma das maneiras é o bruxismo. O organismo manda um sinal, começa a ranger o dente para você despertar e opa, estou respirando de novo. Então, toda vez que a gente vai avaliar um paciente de bruxismo, e esse paciente a gente sempre deve avaliar o sono desse paciente. Senão a gente coloca uma placa nesse paciente, meio relaxante, e acaba piorando o ronco e a apneia desse paciente. Então aí o caso seria para um aparelho intraoral e a gente colocou uma placa de bruxismo porque não avaliou o sono e acaba piorando esse ronco e essa apneia, porque essa mandíbula vai abrir, né? Vai abrir, vai rotacionar, girar aqui no sentido anti-horário, no sentido horário, vai diminuir aqui o espaço da via aérea, a língua vai para trás, esse paciente vai roncar mais, vai fazer mais apneia. Então isso Nossa, sempre falou uma deve coisa ser que eu avaliado. noto muito.
Porque tem muita gente ainda que só trata o apertamento, né, por incômodos, dores, e não avaliou a questão respiratória. Isso piora o ronco. Muito, já vi muito isso aqui. Um alerta bem bacana que você falou. Isso é interessante. E aí a gente vai avaliar o sono. Então, uma das maneiras é o exame padrão ouro, é a polissonografia, a do tipo 1, que é aquela feita em hospital ou feita no laboratório, que vai ligar um monte de eletrodo na pessoa, uma câmera no nariz, vem uma aqui no queixo também, justamente para avaliar o bruxismo. Então a gente fica, quem já fez aqui sabe, eu já fiz, inclusive, você fica inteiro ali, né, ligado, é o exame padrão ouro, porque ele vai te dar tudo do seu sono. As fases do sono, quanto tempo a gente ficou em cada fase, porque a gente tem que fazer, tem um tempo para cada fase do sono, em que posição você dormiu, se estava com a barriga para cima, se estava de lado, onde é que você roncou mais. Então, é um exame perfeito, completo. Como a gente diz também, esse exame, ele é um retrato, a polissonografia é um retrato de uma noite, porque você está dormindo fora da sua casa, no laboratório do sono, geralmente num horário que você não dorme, mas é o exame padrão ouro. Existem outros tipos de polissonografia, e o que eu uso no meu consultório, que você me perguntou, além, né, de fazer uma anamnese, já que me leva para esse caminho, eu olho as características faciais desse paciente, que a gente sabe, né, você que é bucomaxilo, que tem alguns padrões faciais que são mais suscetíveis a ter ronco e apneia, que é o padrão 2, que é aquele paciente que tem geralmente a mandíbula muito pequena, um classe 2, ou até um padrão 1 birretruso, quando aqui é tudo para trás. Então a gente já olha para aquele paciente que está acima do peso, gordura localizada na região do pescoço, abdômen. Então aquele paciente entra, você já está ali avaliando. E hoje em dia tem a polissonografia do tipo 4, que é o Biologix, que eu sei que você também trabalha, né, Thaís? Que é uma ferramenta incrível, né? Então, o paciente já leva... Facilitador, né? Assim, facilitador, veio para mudar. Casa, no dia seguinte a gente já tem um laudo que dá para a gente ver ronca, apneia, dá para ver bastante coisa assim que vai guiar o tratamento, depois até acompanhar o sucesso do tratamento. Aí não é mais subjetivo, como a gente fazia antigamente, ele é objetivo, a gente consegue realmente colocar isso numa métrica, né? Então esse Biologix, o que é? Ele é um aparelho, um oxímetro digital, que ele é validado, foi validado clinicamente, inclusive por um médico que é um grande amigo nosso, um parceiro aqui com quem eu troco muito paciente, que é o Dr. Jorge Pinheiro, que é alguém que vale a pena, quem não conhece, procurá-lo aqui. O Instagram dele também é fantástico, sempre dá aula nos nossos cursos também. E o Dr. Jorge, a tese de doutorado dele foi a validação do Biologix. Então isso é validado clinicamente, foi validado aqui no laboratório do sono do INCOR, aqui na USP. E é um aparelhinho, então, que você coloca aqui no dedo, você vai dormir com aquilo na sua casa. A gente pede geralmente 2 a 3 noites, para a gente fazer uma média. Baixa um aplicativo no celular, essa informação vai para a nuvem e vem laudado por um médico do sono. Então, como a doutora Thaís disse, vem ali o seu índice de oxigenação, que é o que a gente precisa para saber se tem apneia ou não, quanto é essa apneia, quanto tempo esse paciente ficou abaixo de 90% da saturação do oxigênio. Agora, com o Covid, muito se falou de saturação, então as pessoas estão até sabendo sobre saturação, isso é o lado bom da coisa também. A gente sabe a frequência cardíaca, que cada vez que você tem uma apneia, como eu disse, e volta, o batimento cardíaco aumenta demais, então a sua frequência cardíaca, que durante o sono deveria ser baixa, ela vai subir demais. E vem também a movimentação, e o Biologix vai incrementar, vai colocar mais coisas, agora alguns sensores de posição, vai ficar cada vez melhor. Já é um aplicativo excepcional. E é um facilitador, porque a gente está indo em grandes centros, né, Thaís, que é possível as pessoas fazerem uma polissonografia, a do tipo 1, a do hospital, mas tem um cálculo que foi feito, que se todos esses pacientes apneicos fossem procurar um centro para fazer uma polissonografia do tipo 1, a fila seria de em média de 80 a 90 anos, para todo mundo conseguir fazer. E tanto que tem gente apneica, como eu disse, né, 85% desses pacientes
não são diagnosticados. Então é uma pandemia de gente que tem apneia e não sabe. Né? E aí o que eu acho interessante é a gente dizer para as pessoas, isso tem jeito, dá para melhorar, vai melhorar a sua qualidade de vida. Então a primeira coisa é você descobrir se você tem apneia. Como a gente disse, tem os sinais clássicos: irritabilidade, acorda com dor de cabeça, muito sono durante o dia, falta de concentração, falta de memória, falta de libido, ganho de peso nos últimos tempos. Então a gente sabe de tudo isso. E como tratar? Procurar um profissional do sono. Certo, doutora Thaís? Isso aí. E, pessoal, e a gente vê, né, que hoje em dia se fala muito de ficar bonito, perder peso. Então, olha o alerta aí. Tem muita gente que às vezes está investindo em tanta coisa, alimentação, nutricionista, endócrino, que é tudo legal. Mas está dormindo muito mal. E, pessoal, é durante o sono que os principais hormônios que vão te ajudar a perder peso, ou seja, seu cortisol aumenta, que é o hormônio do estresse, né? Então, isso te faz comer mais no dia seguinte, né? Você tem mais necessidade de se alimentar de coisas calóricas. Atrapalha também, né, o centro de inibição da fome, dessa sensação de saciedade. Então, né, a melatonina. Então, atrapalha Exatamente. também você ganhar massa magra. Então, assim, eu acho que o sono é uma coisa, assim, é um convite para os dentistas que estão aí, às vezes, procurando um mercado. Tem muita gente precisando ser tratado. Para os pacientes que às vezes não veem resultado, ficar aí, pelo menos se sair dessa live, assim, gente, eu vou pesquisar se eu durmo bem. Vou baixar esse aplicativo que o doutor Alexandre falou, vou procurar um consultório de um colega para trocar uma ideia. É um presente que a pessoa se dá, né? É um presente. E isso já deve começar o mais cedo possível, né? O dentista, como eu falei, esse paciente já está na nossa cadeira e ele já chega para a gente muito cedo, né? Chega uma criança no consultório. Essa criança, a gente está na mão do dentista, o papel de encaminhar e melhorar a vida dessa criança desde sempre. Eu que sou ortodontista, tem muito ortodontista aqui também. Uma disjunção, por exemplo, na infância. Você pega uma criança que ele é um respirador bucal. Eu alerta para todos os pais que estão aqui nos assistindo. Então, ele é um respirador bucal. O que a respiração bucal causa no paciente? Então, deixa para lá, não, vai crescer, aquela adenoide vai diminuir. Não, respirador bucal. Então, na ortodontia, o que a gente faz? Geralmente, essa maxila, né, que é o osso aqui de cima, ela é pequena, ela é atrésica. E a apneia, ela tem muito a ver com a posição da mandíbula e da língua. Então, numa maxila atrésica, como é que essa língua, a língua sempre deve estar, a boca deve estar fechada, a língua deve estar em contato com o palato, né? E é esse contato da língua com o palato que faz a maxila, né, o céu da boca aqui, desenvolver. Né? O ar entra pelo nariz, filtrado, aquecido, as amígdalas ficam bem, aí respira pela boca. Muda a posição da cabeça desse paciente. Mudando a posição da cabeça, você muda a postura. A oclusão tem tudo a ver com a postura. Isso é novidade para muita gente, eu acho muito legal a gente falar sobre isso, né? A oclusão, a mordida tem muito a ver com a postura. Então, muitos trabalhos mostram isso. Então, esse paciente inclina a cabeça para frente, essa boca está aberta, a língua, ao invés de estar em contato com o céu da boca, está em contato com os incisivos inferiores. Então, essa mandíbula roda, esse ar não entra aquecido e umedecido, resseca a garganta, vai aumentar a amígdala, essa língua vai mais para frente, então vai piorando a mordida. Tem muitos trabalhos que mostram que o peso da cabeça, conforme vai indo para frente, ele vai aumentando, vai dando problema muscular, problema de coluna, problema de pisada. Muda completamente a pessoa. Então você pega uma criança que é um respirador bucal, você entra com um tratamento desse, faz uma disjunção, uma expansão do palato, ele está em crescimento, isso é fácil. A doutora Thaís faz isso cirurgicamente em pacientes adultos, a gente vai falar sobre isso também. Mas você faz isso numa criança, dá a oportunidade dessa língua estar em contato com o céu da boca, essa mandíbula vir para a posição correta, ocluir, morder corretamente, isso é uma vacina contra um paciente apneico no futuro. Então isso já está na mão do dentista. Falou uma coisa aí
Você falou uma coisa aí que eu queria aproveitar para realçar. Então, né, a gente sabe que os pais amam seus filhos. O que a gente pode fazer para, como diz o outro, meu filho apresentar menos desafios ao longo da vida? Então, do mesmo jeito que você vacina os seus filhos aí para evitar doenças, pessoal, olha esse alerta bacana. Você pode tirar o seu filho de uma futura cirurgia na adolescência, na vida adulta, dando aí um exemplo prático do que o doutor Alexandre falou. Aquela criança que está com olheira, que está fungando, Exato, que está bem com lembrado. sinusite de repetição, rinite, coçando o nariz, trancando os dentes durante o sono, dormindo de boca aberta. Não é normal, pessoal. Você pode observar, às vezes a narina está muito estreita, tem cara daquele narizinho. O corpo está falando que aquele nariz não respira, que seu filho está dormindo de boca aberta. E às vezes você se dá a oportunidade de ir num dentista. Então todo mundo aí hoje vai reparar seu filho dormindo. Exato. Muitas vezes o maxilar superior, que é que tem os dentes de cima, vamos dizer assim, é em forma de V, em vez de ser em forma de U, né? Que quando é na idade adulta, aquela pessoa que parece que tem muito bigode chinês aqui, muito marcado. Na criancinha, geralmente é olheira, isso aqui mais aplanadinho. Você tem a oportunidade de usar um aparelho ortopédico que vai transformar esse V em U, vai ter mais espaço para aquela língua, porque a criança que tem isso aqui atrofiado, a língua fica grande para aquela boca, ela dorme mal, ela inclina o pescoço, muda a postura de coluna, muda tudo. Então você pode ter um adolescente muito mais saudável. Então o convite aí para prevenção. E é muito bem colocado, Thaís. E é aquela criança que vai mal na escola, que é confundida com uma criança que tem hiperatividade, que não presta atenção. Então veja quanto problema, né? De novo, é o dentista como promotor de saúde. Como a gente, como dentista, pode influenciar a vida de uma pessoa. E é isso que me encanta na odontologia, na ortodontia e na odontologia do sono, principalmente. Né? A gente poder mudar a vida dessas pessoas, conseguir explicar, e quando a pessoa entende isso, isso fica a dica aqui para os dentistas também, como a Thaís já falou, é uma área da odontologia que só tem a crescer. Só tem a crescer. Então é mais gente que você pode ter no seu consultório, né? E é mais gente que você pode ajudar e mais paciente que você vai ter também. Então a gente já começa ajudando esse paciente na infância, na adolescência. Aí chega na idade adulta, esse paciente ainda tem essa boca aberta, ainda respira mal, ainda está mal, e tem uma maxila pequena, uma mordida cruzada, uma mordida atrésica. Aí quem pode ajudar a gente é justamente a doutora Thaís, é a cirurgia, né, ortognática, são as disjunções, são os avanços bimaxilares, que é uma das formas de tratamento que a gente diz que é a cura, né, da apneia, é a cirurgia de avanço bimaxilar, né, e a mentoplastia quando isso é indicado, né, Thaís? Isso aí, porque, né, quando criança você pode prevenir várias alterações do crescimento, ou, né, acompanhar e favorecer esse crescimento. Muitos casos você consegue prevenir, e outros casos, realmente, geneticamente, ou por alteração do crescimento, vai evoluir para uma cirurgia. Mas até o que evolui para a cirurgia, a gente nota, né, que quando procura logo, é uma cirurgia mais simples, é um tratamento mais direcionado, a gente pega menos sequela, né? Uma coisa assim que a gente vê, às vezes, até em congresso americano. Nos Estados Unidos tem mais prevenção, aí ele fala que os casos brasileiros são sempre os mais complexos, porque eu fico triste, assim, mas ao mesmo tempo, o quanto que a gente ainda precisa evoluir. Igual a Pois doutora é. Ana aí falou, tanta dentista bacana falando assim da importância de ver a língua da criança, da saúde integrativa, né? Faz toda a diferença. Toda a diferença. E também eu sempre brinco que eu sou um dos ortodontistas que menos compensa casos, sabe? Graças a Deus. Porque cada compensação, né, para quem não é da área, é quando você pega um paciente, você inclina o dente excessivamente para tentar fazer aquela mordida encaixar, mesmo sabendo que aquilo ali não é o ideal para aquele paciente.
Nem todo paciente aceita a cirurgia, tem casos que dá para tentar compensar, tem outros que de jeito nenhum pioram, e para cada compensação é um problema futuro que a gente acaba trazendo para essa pessoa. Então eu conseguia no começo convencer muitos pacientes a fazerem a cirurgia ortognática, né, fazer o avanço bimaxilar, pedindo polissonografia. Foi assim que eu comecei, né, como eu disse, eu entrei na odontologia do sono através das cirurgias ortognáticas aí. Então eu pedia a polissonografia e falava, moça, o seu problema, porque a pessoa normalmente, né, Thaís, aquele paciente, o padrão 2, né, classe 2, quando ele está na foto de frente, ele não se incomoda, né? Até tem uns artigos que eu vi que mostravam que pegaram leigos, dentistas e artistas plásticos e avaliaram milhares de fotos de pacientes de frente e perfil. Quando era o padrão 2, né, o classe 2, na foto de frente, 85% classificavam ele como se fosse um padrão 1. Aí no que virava de perfil, esse número caía para menos de 50. Então, normalmente esse paciente, o padrão 2, né, aquele queixo pequeno, mandíbula pequena, não se incomoda tanto com o perfil, diferente de um paciente que é aquele classe 3, que tem o queixo grande, esse já chega no consultório sabendo que é um caso cirúrgico. Né? Então, eu conseguia convencer esse paciente do padrão 2 pedindo polissonografia e mostrando, falando, olha, é pela sua saúde, não é pela sua estética. E, obviamente, depois tinha o benefício estético que a pessoa adorava, óbvio, né, aquele padrão, né, mais reto, mais bonito. Mas foi assim que eu comecei a entrar nisso. E aí fui me interessando pela área do sono e vendo o que isso tinha a ver com a odontologia. E hoje acho que eu não consigo mais dar uma aula, mesmo que não seja de odontologia do sono, sem fazer esse link, sabe? Porque está muito interligado, né? Está muito interligado com o dentista, até com o clínico geral, com o cara que faz, dentista que faz prótese. Se esse paciente não tem dente, perde dimensão vertical, essa língua vai estar mais para trás, vai estar mais retroposicionada, vai aumentar o ronco desse paciente. Então, tem tudo a ver com a nossa profissão. Não, é o que eu costumo falar, né? Às vezes a pessoa não está animada com a cirurgia porque ela acha que é só uma questão estética. Só que, sinceramente, uma coisa que eu bato muito, até a Rayane tá aí, que é uma paciente que a gente operou, e ela viu, doutora, no dia seguinte eu já respirei tão bem. Qual é o convite? Saúde com beleza. Então, você pergunta, seu dente está até encaixando, tirou o pré-molar, deu um jeitinho. Só que, por exemplo, você está dormindo de boca aberta, você está reclamando da sua olheira, está tendo sinusite com frequência, está dormindo mal, ou às vezes tem estalos, dores, ou seja, o corpo está gritando uma série de vários probleminhas que você está tratando só com o aparelho ortodôntico, os dentes. E a face está pedindo outra coisa, né? Então, esse é o convite, que eu falo que assim, o traumático é você não se permitir a sua melhor versão. E eu vejo muito paciente, que é uma coisa assim que eu noto muito, que às vezes assim, não queria mexer em cirurgia na boca. Aí você vai ver, você já fez 3 cirurgias de septo nasal, às vezes o septo nem tá mais desviado. Já que você tá com sinusite, vão operar o septo de novo. Gente, então às vezes o medo não é cirurgia, é a desinformação do que fazer de forma correta para resolver. Exato. E existem, né, como a gente está falando, um dos tratamentos que seria a cura da apneia é a cirurgia de avanço. E existem outros tipos de tratamento. Um deles, que é considerado o padrão ouro, que é o CPAP. O CPAP é aquela máscara nasal, ou oronasal, né, de pressão de oxigênio. Isso é avaliado pelo médico, geralmente é um fisioterapeuta que faz essa instalação. E isso joga oxigênio ali para dentro da pessoa e essa pessoa sai do quadro de apneia. Essa é uma delas. O CPAP tudo tem prós e contras, é um excelente tratamento. O difícil do CPAP é a adesão, né? Os artigos mostram aí que é em torno de 50% de adesão. Tem muito paciente que não consegue se adaptar ao CPAP. Outra forma de tratamento que também é o dentista que faz são os aparelhos intraorais, os aparelhos de avanço mandibular. Então, o que é esse aparelho? Isso pode ser moldado ou escaneado hoje em dia. Tem uma régua que a gente usa, onde faz esse avanço da mandíbula, esse registro dessa mordida. Existem vários tipos de aparelho intraoral,
né? Não é um tipo apenas, existem vários tipos para aquele pessoa que é respirador bucal, para quem tem muita movimentação de mandíbula, que dá mais movimentação de lateralidade. E esse aparelho intraoral como se fossem duas placas que são, né, feitas ali, então vão estar instaladas nos dentes, essas placas são unidas e ela faz o avanço dessa mandíbula. Quando a gente faz esse avanço, ou cirurgicamente, ou com o aparelho intraoral, no que avança a parte óssea, avança também toda a musculatura. Avançando a musculatura, a gente aumenta as vias aéreas aqui, superiores, né? Então, e também o osso ióide, que é responsável por isso. Então, a apneia é o colabamento, essa via aérea durante o sono, o paciente deita, dorme, relaxa no que isso aqui relaxa, principalmente se está muito acima do peso, se essa mandíbula já é pequena, essa via aérea se fecha. Então, esse aparelho não impede que o paciente venha abrir a boca e essa mandíbula rode, e isso não acontece e o paciente consegue dormir. Existe tratamento só posicional, existe tratamento só fisioterapia, existe tratamento só fonoaudiológico e existe todos integrados. O aparelho o paciente que dorme com CPAP e aparelho intraoral, existe tudo ao mesmo tempo. Então, isso tem que ser avaliado. Então, ronco e apneia têm tratamento, devem ser tratados. Dá para encontrar, tem muita gente boa que trabalha com isso, muito médico bom, muito fisioterapeuta bom, muito dentista bom que trabalha com isso. Vale a pena procurar. É um investimento na sua saúde. A sua saúde estando bem, você vai estar melhor, você vai estar mais disposto, vai estar mais bonito, melhora tudo, melhora a sua qualidade de vida. Você falou uma coisa bacana aí, quero até agradecer a presença da minha irmã aí, Marcela Rabal, que trabalha muito com odontologia de primeira também. O meio digital, né, veio facilitar, dá tanto conforto ao paciente. E eu costumo dizer, né, que o aparelho intraoral, né, assim como você faz com muita excelência, Alexandre, eu admiro muito, né, várias modalidades. Obrigado. Tem que ser feito de forma personalizada para cada paciente, assim como uma pessoa que perdeu os dentes, vai fazer uma prótese, não tem esse negócio de PMG. Não, tem que ser uma isso não coisa existe. muito direcionada, porque aí vai dar certo. E muitos casos vai ser muito agradável. Igual, por exemplo, eu costumo associar assim, uma pessoa que tem uma miopia, não consegue ver a distância, precisa dirigir bem na estrada. Ela bota um óculos que está bem adaptado, com uma lente boa, anti-reflexo, ela vai ter uma qualidade na visão. Se ela comprar qualquer óculos, ela vai estar se prejudicando e gerando até problemas. Essa mesma coisa acontece com o aparelho intraoral. Você tem que ser muito bem feito. E sabe uma coisa que eu acho muito legal? Quando bem feito, a adaptação do aparelho intraoral é muito melhor, por exemplo, do que o CPAP. Eu já tive vários pacientes. Por quê? Vamos pensar aqui comigo. A gente está acostumado a inspirar o ar. O CPAP é o ventilador que está ali te jogando. Então, você vê que não tem muita aceitação. No mínimo, metade das pessoas que compram não usam. Por quê? Não é nem porque ele não quer usar, não. Porque se ele investiu aquilo ali, ele já viu que ele descobriu que ele precisa. Mas aquilo ali é desconfortável, como se tivesse um ar... Tá ali, ele não está inspirando. Então, sai do natural. Já o aparelho intraoral, você projeta o seu queixo de forma confortável, que é tudo feito, né, por um profissional especializado. Então, aumenta a linha queixo-pescoço, a língua baixa, a garganta estica. Então, você tem uma oportunidade, tem vários pacientes que fazem um bom aparelho intraoral, perde peso, aí diminui o diâmetro de pescoço, faz a higiene do sono, que a gente está aí com várias dicas. Tem também exercícios de fono, que ajuda a trabalhar a musculatura, né, evitar bebida alcoólica à noite. Então, assim, pessoal, tem muita coisa boa que pode te ajudar. E o assunto é tão bom que, infelizmente, passa rápido. Eu quero deixar essa live... A gente já está chegando na hora já? Eu tô sem relógio aqui. 5 minutinhos. Olha e aí só. Eu vou deixar para você dar uma mensagem final. E eu queria dizer, pessoal, assim, que eu, como cirurgiã, assim, a cirurgia é muito bem-vinda em alguns casos. Quando bem realizada, ela é toda feita por dentro da boca, não é traumática, tem muito tabu, né, sobre isso. Sobre anestesia, todo mundo tem muito medo, né, Thaís? Anestesia geral, né? Esse é o grande medo de todo mundo, né? Exatamente, a gente vai fazer uma live só sobre isso. Muito bom. E o convite aí, você tem que ter medo de dormir mal, né? Não, doutor, eu queria que você fizesse...
Exato. Primeiro, agradecer essa oportunidade de fazer essa live com você, agradecer todo mundo que entrou aqui, muitos amigos, muita gente boa aí, e Verdade. pacientes, gente da família, tá todo mundo aqui. O assunto é muito interessante, né? O sono é muito interessante. E deixar esse alerta, como a Thaís também já disse aqui, dormir mal compromete toda a sua vida, né? Não compromete só a sua noite de sono, o seu dia seguinte, compromete a sua saúde. Ronco e apneia tem tratamento, os outros mais de 70 distúrbios do sono também tem. Procure um profissional, não se deixe levar por Google, notícias, grupos daqui e dali. Procure um profissional especializado que vai te ajudar, a sua qualidade de vida melhora. Tem todo tipo de tratamento. Você estava dando o exemplo do óculos, né? Pode ter o Uhum. óculos para miopia, pode ter a lente de contato, pode ter a cirurgia. Então, vai ver o que é o melhor para você, assim como vai ser a cirurgia, vai ser o CPAP, vai ser o aparelho intraoral. O aparelho intraoral é o último guideline da Academia Americana também. Para quem já é dentista, trabalha com isso, sabe que ele pode ser indicado para todo tipo de apneia, da leve a acentuada, e tem resultados Verdade. fantásticos que a gente consegue hoje em dia acompanhar com o Biologix, faz esse antes e depois, são resultados objetivos. Então, se você desconfia que você tem algum distúrbio do sono, procure ajuda. Tem várias maneiras da gente saber hoje em dia se está dormindo bem e o resultado disso na sua vida. Eu convido todo mundo a se dar essa oportunidade de dormir bem para ver o quanto a vida melhora e em pouco tempo. Então, e agradecer doutor Luiz e doutor Renato, tantos doutores bacanas aí. E, pessoal, então, assim, para quem tem entusiasmo pela beleza, a gente convida a cuidar do sono, porque às vezes Exato. muito mais importante que você investir em creme para olheira, em harmonização, é você dormir bem. O fluxo respiratório entrando mal envelhece, envelhece muito. Uma outra pergunta que fizeram aqui, né? Eu não O estou conseguindo ronco ver as sem apneia. perguntas. O ronco sem apneia também é um problema de saúde? Sim, pessoal. Por quê? Sim. Nem todo mundo que ronca tem apneia. Mas o ronco é a vibração da dificuldade da passagem de ar. Então, se você já está tendo dificuldade de passar esse ar, você está dormindo de boca aberta, seu sono não está sendo um sono regenerador. Se você chega a ter parada respiratória por mais de 10 segundos, que é a apneia, é pior ainda. Então, os dois têm que tratar. Quem tem ronco tem apneia. E é o que eu falei, né? Se o seu entusiasmo for estética, tem que tratar porque você envelhece mais bonito. E se você é Exato. preocupado com a sua saúde, aí que você tem que tratar mesmo, porque aumenta o índice de infarto, aumenta o índice de várias complicações. Então, para você AVC. ficar aí com energia para brincar com os filhos, com os netos, eu falo assim, ó, vamos cuidar do sono e pode contar com a gente. Se a gente não respondeu todas as perguntas, a gente pode mandar direct, a gente está aí à disposição, tá? Para não perder essa live maravilhosa, sou fã do Dr. Alexandre. Eu já vou estar encerrando. Um beijo no coração, todo mundo que está dando aí. Nós temos um minutinho. Fala a mensagem final aí. Um abraço para todo mundo e bom sono a todos hoje. É isso Obrigado, aí. Quem Thaís. não acordar com disposição amanhã, lembra da gente. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.